Alô amigos, alô amigas, boa tarde, este é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias e de entretenimento aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações, que isso ajuda bastante a gente aqui. Pois é amigos, perda dos aposentados em relação ao salário mínimo chega a 87,28% desde o plano real. Você viu quanto o aposentado, principalmente aquele que recebe acima do salário mínimo, foi tendo seu benefício deteriorado com o passar dos anos, né? Com o reajuste proposto de 3,43% a ser concedido a 11,7 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que ganham, né, acima do teto, né, do mínimo, o aumento será pago em fevereiro sobre os vencimentos do mês de janeiro. Só para você ter uma ideia, a defasagem nesses benefícios mais alto em relação ao aumento do piso nacional chegará a 87,28%. Gente, é bastante perca. É por isso que o aposentado cada dia sente que o seu dinheiro tá sumindo. Trocou 50 reais, trocou 100 reais, já sumiu. E você imagina o aposentado que tem só a aposentadoria como a sua principal fonte de renda. Esse percentual acumulado de perda do poder de compra dos segurados que recebem mais do que o piso no período de 1994 a 2019, ou seja, desde o início do plano real. O cálculo foi feito pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas e Idosos. E esse percentual de perda cresce de tempo em tempo, porque em geral os segurados do INSS que ganham mais do que um salário mínimo, os reajustes são menores, né, todos os anos, exceto o ano passado, né? O aumento de 3,43% deste ano refere-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado de janeiro de dezembro de 2018. O indicador é medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido popularmente pelo nome de IBGE. No caso dos aposentados que ganham acima do piso nacional, o aumento anual considera a necessidade de reposição da inflação. É o que determina a lei. Nada impede, porém, que o governo decida dar um aumento maior, digamos assim, para dar um ganho real, né? Pelo menos que cubra, que esteja acima da inflação. Porque se é uma coisa, gente, que você pode prestar atenção, que é pura mentira, é quando o governo vem e diz que o reajuste salarial foi acima da inflação. Isso é pura mentira. Eu já prestei atenção, o ganho do salário mínimo a cada ano, mesmo que suba um pouco mais, ele continua defasado. Defasado por quê? Antes do pessoal colocar a mão no dinheiro, né, do reajuste, no caso, por exemplo, esse ano de R$ 998, o que acontece? Supermercados e os bens de consumo, de uma maneira geral, ele sobe bem acima da inflação, o que acaba acontecendo que o salário mínimo fica totalmente defasado. Para o reajuste do salário mínimo e, consequentemente, dos outros 23,3 milhões de segurados, ou seja, gente, hoje no Brasil estima-se que existe 23,3 milhões de aposentados que ganham apenas R$ 998. O governo federal considera outra forma de cálculo nesse caso, né? A alta do custo de vida no ano anterior, no caso o INPC de 2018, ou consequentemente do ano, né, a qual foi proposto o reajuste, mais a variação do produto interno bruto, ou seja, tudo de riqueza que o país gerou de 2 anos antes, ou seja, o governo leva em consideração também para, digamos assim, proferir, para dar um aumento no salário mínimo. Esse ano, porém, o governo anunciou o reajuste do mínimo antes do INPC de 2018 ser fechado. Com isso, foi aplicada simplesmente uma projeção de inflação mais o crescimento do PIB em 2017, que foi apenas de 1%, além de uma diferença de 1,75% que deixou de ser aplicada no ano passado. Dessa forma, o aumento do piso nacional ficou em 4,61%. Ou seja, gente, o piso do salário mínimo esse ano ele ficou maior do que o piso do que o aumento, né, gente, proposto aqueles que recebem mais de um salário mínimo, que ficou em 3,43.
Olha, em 2018, aposentadorias e pensões acima do salário mínimo foram reajustadas em 2,7%, enquanto o piso nacional teve aumento de 1,95%. Porém, esse complemento não é comum. Historicamente, o salário mínimo sempre tem um valor, né, gente, muito maior do que as aplicada na correção de, digamos assim, das aposentadorias que recebe acima de um salário mínimo. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.